queria perguntar, deixar aberto para perguntas, quem tiver pergunta, para a gente poder fazer aqui uma conversa, um debate. Pode ver aqui. Boa tarde, mestre. Quando o senhor comenta sobre algumas questões, de caráter assertivo, ressaltar que existem algumas ponderações, né, que podem ser, algumas relações que podem ocorrer nesse sentido. Por exemplo, o senhor ponderou, né, sobre que o despotismo odeia os filósofos, né? E citando o Zygmunt Bauman, por exemplo, né, eu acredito que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, né? E nesse sentido, por exemplo, se a gente for pegar historicamente falando o reino de Catarina Grande, que era um despotismo esclarecido, ela abarcava várias filosofias positivistas que eram justamente opostas à própria praxis, né, de um idílico despótico tradicionalista, e coloca tipo essa abordagem em evidência, tipo, saca? Então não necessariamente, né, o despotismo é contra os filósofos, né? E mesmo os próprios despotismos que utilizaram, né, de filósofos e de filosofias unitárias para a própria heteroidentificação de si, né, eles também tinham margem para dicotomias internas dentro da própria praxeologia desse despotismo, né? Então eu queria que o senhor ponderasse sobre essa questão. Como é que fazemos? Eu lembro mais perguntas, eu vou respondendo pode ser duas perguntas aí. Tá, duas. Vou esquecer não. A pergunta que eu queria fazer não é exatamente sobre a fala. Boa noite. Boa noite. A pergunta que eu queria fazer não é exatamente sobre a fala, mas sobre algo que vem acompanhando ela, que é a ideia de forma de vida do Wittgenstein. Eu posso tentar fundir um pouco mais com o que foi colocado na fala, e aí refletir sobre o alcance dessa abstração, pensando, a gente viu essa questão da abstração levando a uma igualdade entre filosofias e entre humanos, mas essa extrapolação seria pensar numa relação com aquilo que não é humano, talvez uma relação de igualdade também, pensando em questões políticas. Essa reflexão me veio pela fala, mas principalmente por causa dessa noção do Wittgenstein, de forma de vida. Por quê? E aí talvez tenha um telefone sem fio no meio, porque eu estava vendo a fala de hoje, o professor Lessa e tal, eu já vi esse nome em algum lugar, e há algum tempo atrás eu pesquisava o Wittgenstein, eu estava conversando com o meu orientador, cheguei numa outra referência, uma referência talvez um pouco mais alucinógena, realista, e vi muitas semelhanças entre a teoria dos jogos linguísticos, eu estava pensando da certeza, né? E a ontologia dos campos de sentido desse outro filósofo. E aí o meu orientador falou, pô, tem o professor Lessa lidando com essa questão da forma de vida, e aí eu quero colocar palavras na boca dele, né? Mas ele falou algo assim que, como o Wittgenstein não dá uma delimitação do alcance desse conceito para uma comunidade humana ou para a humanidade em geral, a gente poderia pensar em forma de vida para além do humano. E aí, assim, não tem muito a ver com a fala, talvez, a gente pode pensar em uma abordagem política nesse sentido, mas eu só queria ouvir o senhor falar sobre isso, porque a minha abordagem no meu TCC foi tentar fazer uma leitura um pouco mais realista do Wittgenstein,
pensando nesse filósofo, que eu vejo como colocando uma espécie de teoria dos jogos de linguagem, porque ele também parte do Freire, só que não restrita a linguagem, então ele pensa em outros tipos de campos. Só isso. Muito obrigado. Então, duas questões muito pertinentes, e não sei se vou fazer justiça por quanto tempo, enfim, mas a questão do despotismo, né? Quer dizer, eu fiz um juízo geral. O despotismo, ele dá-se mal com a filosofia, né? Podemos desagregar isso daí. Quer dizer, porque, na verdade, o ponto que eu acho que é mais forte no meu argumento, o fato que eu tenho aderência a ele, é a ideia de que, mesmo quando déspotas incorporam filosofia nos seus sistemas de configuração do mundo, aí é o meu ponto normativo, tá? Desconectam as filosofias do que eu digo que é o seu ambiente natural. Certo? Já que estamos falando de Wittgenstein na questão que o colega pôs também, há um bedrock das filosofias. Certo? Bedrock. Ela difere, tem um bedrock. Tem mais nada aqui embaixo. Bate no fim. E qual é o bedrock das filosofias? O conflito das filosofias. Então, o meu argumento, mais que o argumento, a premissa da boa parte, é que qualquer deslocamento da filosofia desse bedrock é uma desconfiguração, vou usar um argumento, uma palavra que a gente usou, assim, mas da sua função, né, do seu elemento, como é que ela pode operar. Então, Catarina, adorava Descartes, tinha bibliotecas maravilhosas, tá? A questão não é tanto essa, né, dela postar os filósofos perto de si. A questão é assim, qual é o regime da filosofia no sistema distópico? Essa é a questão. Certo? Agora, para ter o label, para passar para vocês, eu fiz de uma maneira escandalosa. Né? Marcelo sabe tão bem que Weber disse uma vez que argumentar é exagerar, algumas vezes. Né? Põe a questão, aí agradeço a você por ter feito a pergunta para que ela pudesse ser melhor configurada. Eu acho que o ponto fundamental é esse, quer dizer, qual é a natureza do regime? Qual é a natureza do trabalho filosófico do regime despótico? Você tem despotismo e despotismo. Tem o diretor que manda prender os filósofos, manda fechar o departamento de filosofia, manda polir em certos termos, certo? Inferniza a nossa vida. E tem o que anda por livro debaixo do braço, gosta de alguns filósofos, né? Chama os o seu círculo mais íntimo, mais próximo. O que está acontecendo com a filosofia? Alguma coisa está acontecendo, alguma reconfiguração da sua praxis está sendo produzida ali. Porque a filosofia não subsiste como tal, idêntica a si mesma, independentemente das mobilizações que nós operamos a respeito desse campo. Daí a ideia do bedrock, né? A ideia do conflito das filosofias, que Porchat pensou inicialmente como argumento que o levava ao ceticismo, a suspender o juízo, né? Para mim levou também a isso, a suspender o juízo, mas eu me dei conta depois, né? Depois de eu ter chegado à difícil conclusão de que os outros existem, é uma conclusão difícil, você sabe, né? Que independente da minha suspensão do juízo, as filosofias continuam a existir e produzindo efeitos no mundo da vida. Então, ou seja, Porchat está certo quando ele fala do conflito das filosofias, e está errado, se é que eu posso usar uma barbaridade dessa, de que isso é suficiente para que eu não me importe mais disso, para que eu faça a suspensão epocé. Não me importo mais com isso. E descobri a possibilidade que eu não me importo mais em detectar o valor de verdade que elas perseguem, mas eu me importo com elas ao mesmo tempo. Quer dizer, uma maneira de nós nos importarmos com a filosofia sem que nós nos importemos com o valor de verdade que elas possam ter. É um pouco uma aproximação estética da filosofia, se você quiser. Mas pode ser também uma aproximação pragmática, quando você olha para o mundo da vida e vê o que as filosofias podem fazer, o que elas decantam no mundo da vida. Então, um pouco do despotismo se viu aqui como espantalho, né? Para tentar construir isso que eu estou tentando construir, quer dizer, um argumento que sustenta a diferença entre uma diafonia propositiva, que vai nos dividir para sempre, e uma diafonia negativa que pode nos aproximar. Tá? É negativa, né? Seria uma filosofia política negativa, né? Ao invés de ter uma filosofia política que define um regime tal e tal e tal, você tem uma filosofia política de uma forma de vida que não tem isso, não tem genocídio, não tem feminicídio, não tem racismo, fazendo na nossa lista, o que não pode ter. Né?
Eu acho que isso dá para fazer. Dá para fazer. Feito isso, voltamos para discordar. Como é que combatemos o racismo? Como é que combatemos o feminicídio? Aí uma produtiva diafonia vai aparecer. Por que é produtiva? Porque o mundo real está nos chamando. Nós temos que produzir respostas em relação a essas coisas. Obrigado pela tua questão, permite que eu fosse por aí. Essa questão da forma de vida eu acho fascinante. Quem está escreveu um pouco sobre isso, são poucas passagens. Os especialistas discordam até da enumeração das passagens. São 12, 17, são muito vagas e são apresentadas de muita maneira. Você falou da forma de vida de não humanos. Eu não estou com o meu que eles estão aqui, mas tem uma proposição dele que acho que está numa das aulas anotadas, né? Que é até o inferno tem uma forma de vida. É uma forma de vida do diabo no inferno. Né? E fala explicitamente a forma de vida dos animais. Né? Acho que o Garvey, um especialista de Wittgenstein, ele fez uma classificação dos usos da forma de vida. Né? E você tem forma de vida biológicas, os peixes têm uma forma de vida, qualquer organismo vivo tem uma forma de vida, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa forma de vida ela vai sendo descrita de outras maneiras. Né? Uma ordem no campo de batalha é uma forma de vida. O jogo de linguagem é uma forma de vida. Isso já vem para os humanos. Obedecer uma ordem pressupõe uma forma de vida. E quando Rush Reese fez a tradução das investigações para o inglês, ele traduziu Lebensform por forma de vida dos humanos. E mostrou para o Wittgenstein a tradução do que você ok, é isso que eu quero dizer. Então você tem também uma passagem da forma de vida dos humanos. Essa é a minha tentativa de apropriar a ideia de forma de vida dos humanos e, a partir dessa ideia, incorporar também as outras formas de vida que nos textos de Wittgenstein não aparecem obrigatoriamente ligadas ao humano. Então, há uma dimensão natural na forma de vida dos humanos. Há uma dimensão animal na forma de vida dos humanos. Não é só sociologia, não é só cultura, não é só linguagem. Né? O bedrock implica um reconhecimento de uma certa animalidade, que é constitutiva dessa forma de vida. Besouro, gafanhoto, peixe, nós, né? Mais algumas outras coisas. Eu acho que é uma ideia, não é um conceito, né? É uma metáfora. Né? Conceitos, na verdade, são conceitos que exigem referencialidade. Tá? Metáfora é um reservatório de possibilidade de representação. Né? O conceito de garrafa não responde à pergunta qual é o conceito de telefone celular. O conceito, portanto, nos obriga à referencialidade. Porque a metáfora ela é expansiva, imprecisa e eu acho que fértil por conta disso. Né? É um ponto que o Blumenberg fez bem quando discute a metaforologia, né? E a crítica ao pensamento conceitual. Né? E que tem a ver com essa percepção das formas de vida do Wittgenstein como uma grande metáfora, né? Para dar nome a uma intuição. E um outro aspecto que eu acho importante também, qual é o seu nome? Gabriel. Outro aspecto que eu acho interessante, Gabriel, é o seguinte, é a forma. A gente não presta atenção na palavra forma. Né? A expressão forma de vida leva a gente para o que é a vida? A vida dos bichos ou dos humanos? Tudo bem. O que é forma no Lebensform? Então, há uma filosofia da forma, né? que também tem escrita nisso daí, a forma das coisas. Né? E abre um veio, acho que, de reflexão que eu acho magnífico, né? Com várias outras escolas, né? Que atentas para essa dimensão da estética, do eidos, da forma das coisas, né? Que se junta com essa inspiração wittgensteiniana. Eu acho fascinante o tema aí. Mas é isso, não há consenso entre os especialistas. A gente muito qualificada que diz que não tem grande importância, o conceito fundamental da obra de Wittgenstein, então, é o tipo da coisa que há uma diafonia interpretativa grande. Sobre isso, mas eu estou convencido que é de uma fertilidade muito grande. Se tivesse, eu já... Mais alguém? A minha pergunta se comunica de alguma forma com a dele, porque eu não acho que
Eu não tenho dúvida de que os regimes tirânicos e despóticos são contrários ao exercício filosófico, mas me parece, pelos exemplos que a gente tem, que justamente por sua contrariedade e pela necessidade de serem denunciados, eles estimulam, às vezes de forma clandestina, o exercício filosófico. Aí, um dos exemplos é Marx, né? Se ele não se deparasse com as injustiças sociais, talvez nós não tivéssemos um manifesto. E, às vezes, o que eu penso é que, óbvio, se o mundo fosse igual e livre, a filosofia ainda seria necessária. Então, num regime mais ameno, não tão despótico, né, a gente descobrir qual é a pertinência do exercício de filosofar em condições favoráveis, porque às vezes é a condição favorável que nos torna inertes, confortáveis, né? Não, perfeito, concordo muito com o que você falou. Quer dizer, olha só aqui, o despotismo dá-se mal com a filosofia. Eu não disse que a filosofia é impossível sob o regime despótico. Então aí os libertinos do século XVII, a filosofia clandestina francesa, do século XVII contra o absolutismo de Luís XIV, né? Que são pensadores aos quais nós devemos coisas como liberdade de pensamento. Né? Como Pierre Belle foi banido da França, Pierre Belle nasce protestante, se converte ao catolicismo, depois volta para o protestantismo, é expulso da França, vai para o exílio, morar na Holanda, onde não aprendeu uma palavra de holandês. Passou 25 anos no exílio. E nós devemos a esse homem e a outras pessoas, homens e mulheres que pensavam nessa época, a ideia de liberdade de expressão, porque produzirem em condições desfavoráveis. Então, evidentemente que há possibilidade de produção de filosofia em condições desfavoráveis, e com frequência essas condições desfavoráveis elas servem como gatilho se os seus sujeitos estiverem politicamente dispostos a resistir ao despotismo. Não é um efeito automático. Certo? Não é efeito automático. É efeito se nós transformarmos a prática filosófica numa forma de resistência. Tá? Então não é que o despotismo pode propiciar a nossa resistência. Ela propiciará desde que a dimensão da vontade de sentir seja presente. Está claro o ponto? Tá? Não é só porque Marx viveu num mundo horroroso. Aliás, não que ele não chegou a viver num mundo assim, porque ele foi para a França, para a Inglaterra, ele passou a boa parte da vida dele nos países mais democráticos existentes. E teve à sua disposição 18 anos na maior biblioteca do mundo para poder escrever o Capital sem que ninguém o perturbasse. Então, as condições de trabalho de Marx não foram exatamente de um filósofo submetido à tirania, como foram os filósofos russos, sob o czarismo, e os filósofos russos depois do stalinismo. Esses sim, foram filósofos, né, que produziram coisas debaixo de regimes despóticos. Mas, de qualquer maneira, se o regime favorece ou desfavorece, isso depende do empenho do sujeito, do praticante da filosofia, né, e por aí, né? Então, eu não quis dizer de jeito nenhum que é impossível, né, que eu estaria desconhecendo momentos em que a filosofia se constitui contra alguma coisa, a começar pelo que nós lemos no elogio de Sócrates, né? A defesa de Sócrates, né? Que nos permite uma leitura do platonismo como uma forma filosófica que, entre outros elementos formadores, tem a ver com o desconforto com a cidade. Né? Como é que a cidade democrática, livre, etc., mata o mais sábio de todos os homens. Há um problema aí na relação da cidade com o filósofo. Eu podia ter começado a minha fala com isso, né? Quer dizer, a relação da cidade com o filósofo ela é sempre problemática, com democracia ou sem democracia. Em democracia, eu acho que é melhor. Você tem toda a razão o fato de que a democracia, por ela resolver, pelo menos, para eliminar alguns riscos mais complicados da nossa vida, ela enseja uma certa enfim, atestar, né? Isso vale para a arte, vale para a filosofia. Quer dizer, há muita gente, por exemplo, que diz que a arte brasileira, durante a ditadura, a música, as artes em geral, a literatura, eram muito mais ousadas do que vem sendo praticada depois da libertação. Eu também tenho essa sensação, quando penso nas artes plásticas, por exemplo, né? Mas
O fato é que essa atrição, ela é sempre possível, ela sempre é potencial. E nós temos outro fato, né, de que nós vemos em sociedades em que o saber, ele foi, isso não é um discurso contra a universidade, não, por favor, a universidade é uma das coisas mais fundamentais do processo civilizador. Mas a compartimentalização do conhecimento que a cultura universitária, de um modo geral, acabou produzindo, né, ela acabou rotinizando a investigação. Né? Claro que isso não nos condena a fazer coisas rotineiras e sem importância, mas exige atenção. Exige atenção. Né? Podemos pesquisar qualquer coisa, certo? Qualquer coisa, né? Mas exige também, é fundamental manter na gente o inconformismo. Isso, né? A ideia do filósofo satisfeito, né? Qual é o filósofo satisfeito? Vocês conhecem algum? Eu conheço um só, filósofo satisfeito. Aliás, é um gênio. Eu conheço um. David Hume. Um filósofo feliz, morreu numa época feliz, né? Mas morreu escrevendo o maior tratado contra a religião que alguém pode imaginar, que é o discurso sobre a religião natural, né? Uma coisa maravilhosa. Mas, em geral, tem uma coisa, tem um desencaixe. Né? Eu acho que é fundamental manter o desencaixe. E não esquecer que estudantes, professores, pesquisadores de filosofia fazem filosofia, estão fazendo filosofia. Estudar filosofia é uma maneira de fazer filosofia. Se nós não pensarmos assim, estudar filosofia equivale a qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, métier, como outro qualquer, que não exige uma reflexão sobre o significado do métier. Enquanto o envolvimento nosso com a filosofia é pouco envolvimento do homem primitivo com o mito. Né? Ele olhava para o mito e era movido pelo mito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele procurava entender o que o mito está contando para ele, ele era movido pelo mito. Então, o movimento da filosofia, eu imagino assim, ele deve definir um regime próprio de relação nossa com o nosso métier. Isso tem um atrito, um contraste, a dúvida, né? A dúvida, né? Um dos méritos fundamentais do ceticismo é o legado que ele nos transmitiu de uma cultura da dúvida. A cultura da dúvida é fundamental. Isso aí já é suficiente para o desencaixe que eu estou falando. Enfim, essa conversa pode se estender por muito tempo. Não farei isso, mas assunto não nos faltaria. Obrigadíssimo. Eu queria terminar agradecendo muitíssimo ao Francisco pelo convite me honrou dessa inaugural e fiz com muito prazer. Mas tem alguma questão ainda assim, aquelas que se vocês não fizerem vão dormir mal de noite, vão ficar mal consigo mesmos, né? Eu posso tentar responder. Se não, brigadíssimo. Brigadíssimo. Bom, gente, tem algumas coisinhas aqui, por favor, se sirvam, café, né, uns biscoitinhos, bolinhos.